mais uma vez. Never know what kind of car we in. See how much you be partying in. You don't want that, neither do I. I don't want to flip when I see you with guys. Too much pride between you and I. Now I just man with females lie. But I guess that's just what sluts do. How could it ever be just us two? I never loved you enough to trust you. We just met and I just fucked you. But I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll Sunday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. I know you for me, baby. I think I want you too. I think I love you, baby. I think I love you too. I'm here to save you, girl. Come be a shady squirrel. I'm gonna throw together. That's how I love her, girl. I can't waste it all, Boa noite, Zafira, seja bem-vinda. Esperar um minutinho, a galera chegando. Hoje o assunto vai ser os alienados não prosperam. Vamos falar sobre alienação. Vamos lá fazer mais essa. Espero que o Instagram nos ajude hoje, deixando essa live gravada. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre alienação. Por que os alienados não prosperam? Alienação é um negócio muito pesado. A maioria das pessoas são alienadas. Menos que 1% da população não é alienada, é muito pesado isso. E a alienação é o que mais faz as pessoas ficarem paradas no lugar. Não prosperam, não crescem, não desenvolvem. E é muito forte isso. Então hoje a gente vai falar sobre alienação e o porquê os alienados não prosperam. Grazi, seja muito bem-vinda. Vamos lá, vamos começar. A alienação é uma forma que as pessoas, principalmente quem entende, quem está no comando, quem está no poder, algumas pessoas simplesmente só repetem os comportamentos, né? Alienam outras pessoas porque são alienadas, mas por conta de um comportamento repetitivo mesmo. A alienação é um aprisionamento do que a gente permite, a gente se torna alienado e ainda se acha na vantagem. É bem complexo isso. Então hoje a gente vai falar sobre alienação, que é uma forma de manipulação do nosso cérebro. E quem tem conhecimento, quem está no poder, muitas vezes se utiliza disso para deixar a população mais vulnerável. E aí tem alguns pontos sobre a alienação. O primeiro de todos é a ignorância. A ignorância de falta de conhecimento, não é a ignorância comportamental, da pessoa ser rude, ignorante. Não. É a ignorância de ser tola. Todos nós nascemos tolos, né? Nós não nascemos sabendo nada. E aí, dependendo da nossa criação, a alienação já começa na nossa casa, dependendo de onde a gente nasce, do comportamento da nossa família. Então, a ignorância é o primeiro ponto da alienação. Hello, boa noite, seja bem-vinda, Grazinha, que chegou por aqui. Então, o primeiro ponto é a ignorância por falta de conhecimento, certo? Então, todos nós nascemos tolos, sem saber de nada. E aí, nós vamos ser instruídos pela nossa família.
E aí, dependendo do grau de conhecimento dessa família, é que ou a família prepara bem o filho, ou também torna essas pessoas, esses filhos, alienados. Quando a gente, infelizmente, os maiores bloqueios realizados na nossa mente vêm da nossa família. E a maioria das vezes não é intencional, né? É porque as pessoas que nos criaram, os nossos pais também foram alienados, bloqueados, e eles simplesmente repetem comportamento. A alienação é uma repetição de comportamento que as pessoas se permitem estar e agir daquela forma e sempre acham que está certo. Então nós nascemos tolos, todos nós nascemos ignorantes, mas ao longo da vida é da nossa obrigação a destravar, buscar conhecimento, perceber, mesmo que nossos pais tenham feito o melhor por nós, cada um tem que levar a sua vida e não trazer todas as verdades que os pais designaram para a gente, né? Não trazer todas as verdades para a nossa vida, entende? Aquilo que foi bom para eles não significa que vai ser bom para nós. Claro, nós temos que honrar os nossos pais, mas não aceitar tudo que eles impuserem, né? Porque eles dão o melhor, sim, é daquela forma como eu falei. Não é intencional, a maioria das vezes não é intencional, mas a alienação é usada propositalmente por outras pessoas que conhecem o que é alienação, certo? Mas inicialmente na nossa família a maioria das vezes não é proposital. Outra forma de alienação é a religião. Eu já fui religiosa, né? Hoje eu entendo que eu só preciso ter acesso a Deus, né? Ontem a gente falou um pouco sobre isso e colocar Deus sobre todas as coisas. Se alguém estiver vendo, as pessoas que entraram aqui não que eu conheço, mas se alguém estiver vendo essa live depois e não acredita em Deus, eu só tenho uma coisa a dizer: é porque você não acredita em si mesmo, sua identidade não foi ativada. É por isso que as pessoas se dizem que não acreditam em Deus, que são os ateus, né? É porque não tem a própria identidade ativada, não se reconhecem e aí é impossível reconhecer Deus em si, entende? E os religiosos são os maiores bloqueadores, né? Nosso país é um país muito religioso, de várias religiões, e o que acontece? A religião é como se apenas através dela, elas fazem o seguinte, fazem as pessoas entender que apenas através dela é que a pessoa comum vai se chegar até Deus. É como se fosse uma ponte, né? É como se a religião fosse uma ponte para acessar Deus. E é um erro. E o que acontece? Quando os religiosos fazem a população entender dessa forma, ele está usando da fraqueza cerebral das pessoas para, de alguma forma, ter acesso, né? É como se eles tivessem um pedágio, é como se eles fossem o pedágio para liberar esse acesso até Deus. Grazi disse, a religião ofusca a essência de Deus. Então, é justamente isso. Eles entendem, primeiro, algumas religiões, eles simplesmente estão repetindo comportamentos. Alguns líderes estão ali simplesmente fazendo o que já fizeram com ele, né? E acham que aquilo ali é uma verdade absoluta. Eles também são alienados. E quem repete, só fica repetindo comportamento, também é alienado, entende? A religião, o nome religião vem do nome religar, que é um ato do próprio Deus para o ser humano. É uma forma que Deus teve de querer fazer essa ligação direta com o homem. Só que isso foi através de Cristo, né? Hoje nós temos livre acesso a Deus porque Cristo já veio para liberar esse acesso, né? Antes da morte de Cristo, tudo era com sacrifícios, né?
o homem tinha acesso a Deus em forma de pessoa, em forma de anjo, né? E aí as pessoas não tinham esse livre acesso. Mas depois da morte de Cristo, o véu foi rasgado, né? Então não se trata de templos, não se trata de 4 paredes. E eu não estou condenando, né? Não estou condenando a igreja. Templo, né? Porque, na verdade, o templo somos nós. Não estou julgando as 4 paredes, de qualquer religião que seja. Não estou julgando as 4 paredes. Isso eu estou falando do cristão, né? Mas também tem outras religiões. Tem coisas que agem com o povo, mas tem outros nomes que não é religião, mas age como se fosse religião, entende? Grazi trouxe mais um posicionamento. A Bíblia fala da importância de congregar, mas vai muito além de ir à igreja. Precisamos ser críticos, questionar, principalmente conhecer a Bíblia. Exatamente. Qual é o problema? O nosso erro, o nosso maior erro é não perguntar. É aceitar aquilo ali como verdade absoluta e não se questionar. O que eu estou falando aqui com vocês? Vocês não devem aceitar como verdade absoluta. Vocês sempre têm que ter um posicionamento. A alienação é justamente a pessoa absorver para si o que o outro fala e tomar aquilo como verdade absoluta. Em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa questionar, né? E quando um religioso não aguenta uma pergunta, se você for questionar um religioso, se você fizer 3 perguntas, ele não vai ter resposta e vai chamar você de rebelde. Eu era rebelde. Mas teve um problema muito grave no meu caso. Eu fui bloqueada, assim, pelo comportamento de religiosos, porque eu entendia que eu fui criada dentro da igreja. E aí eu tinha comportamentos que eu sabia que era pecado. E aí eu não me achava digna de frequentar mais a igreja. E por eu não frequentar mais a igreja, eu achava que eu tinha perdido o direito de ter o acesso a Deus, né? Eu tinha perdido o direito de ter acesso a Deus, porque era muito pesado as questões das doutrinas, né? As doutrinas, que é o seguinte, para quem não frequentava a igreja. Deixa eu explicar um pouco. Claro, se você escolhe ir numa igreja, vá, cara. Precisa estar junto, porque nosso cérebro é natural. É natural do nosso cérebro querer comunhão, querer outras pessoas juntas, envolvidas com o mesmo propósito. Isso é natural, certo? O que não pode é ter alguém sempre liderando sobre sua vida. Quando você vai dentro de uma igreja, você vai ali para aprender com alguém. Quando você vai numa palestra, você vai ali para aprender com alguém. Mas aquilo não é sua verdade absoluta. Você precisa ter seus próprios questionamentos, né? E no meu caso, quando eu me afastei, eu achei que eu estava longe de Deus. E meu problema maior foi esse, né? É que eu não tive. Primeiro, eu não posso simplesmente só culpar a religião. Eu não me perguntei se estava certo, eu não questionei, eu não fui direto na fonte, eu não fui conhecer a palavra, Então, primeiro a culpa é minha, né? Porque eu tinha conhecimento suficiente, eu não sou nenhuma bobinha, eu tinha conhecimento suficiente que eu deveria buscar outras formas de me reconhecer, de ter acesso a Deus. Eu já sabia o caminho. Só que eu também tinha essa questão de culpar, né? De culpar a religião, porque eles não... Eu coloquei o domínio da minha vida sobre uma pessoa religiosa. Porque eles não vieram me procurar. Porque na igreja não deveria ser assim, porque eles têm que tomar conta de mim. Entende? A vítima. E por quê? Porque a religião faz com que a gente fique dominado, faz com que a gente se vitimize e coloque alguém superior a nós mesmos, porque a gente não toma as rédeas da própria vida. É só por isso. Os religiosos e todos aqueles que alienam pessoas, porque as pessoas não tomam conta da própria vida e dá o poder para algum líder. Você precisa ser o próprio líder da sua vida, entende? Você é o líder da sua vida. Se você escolhe ir num lugar onde tem um líder,
você vai estar sujeito ao que o líder designar para você. Mas dentro da sua casa, se esse mesmo líder religioso chegar dentro da sua casa, quem lidera sobre sua casa é você. Entende? Tudo tem que ser questionado. Tudo tem que ser questionado. Não pode tomar nada como verdade absoluta. Tudo que a gente ouve, primeiro você tem que começar a fazer perguntas, perceber se ali tem princípios, se condiz com a sua verdade. Entende? Não, nunca, nunca. Nem o que eu falo, nem o que ninguém fala. Você tem que tomar como verdade absoluta. Você precisa questionar o mal das pessoas. O nosso mal é não questionar. É sempre aceitar e tomar aquilo como verdade absoluta. Isso é uma alienação. Grazi disse isso, eu vou porque me sinto bem. Ouço outros pontos de vista, mas avalio sempre a base bíblica, evitar a religiosidade e viver à base da palavra. Isso aí. O outro ponto, porque o religião é mais polêmico, né? Mas vamos para o outro ponto, não tanto polêmico como religião, é informação. Um dado importante. Eu não sei que quem já está aqui comigo há mais tempo, mas o que aconteceu? Em maio foi. A pandemia foi aqui no Brasil, começou em março, né? Que começou o isolamento. E aí eu comecei a ficar muito mal com isso. O amedrontamento é em massa, né? O amedrontamento é em massa. E só que a libertação é individual. E eu fiquei uns dias muito mal, com muito medo. E aí as pessoas, como eu fico focada em relação à parte financeira, né? Aí eu ficava vendo noticiários em relação às finanças, o posicionamento político. E aí eu acabei gastando meu tempo e minha energia em algumas postagens na internet. Bati boca com as pessoas. E aí eu fiquei uns dias, não, hoje eu não vou saber de notícia. Gastei demais minha energia com isso. Fiquei quieta. Falei, não, o que é que eu vou fazer? Eu vou filtrar mais o que é que eu vou ver. Eu não assistia TV, já não estava assistindo TV. Agora eliminei 100% TV da minha vida. Não assisto TV aberta. E só que aí, vez ou outra, eu escolhia o que era que eu ia ver de notícia, né? Não assistia TV, mas eu ia na internet fuçar os noticiários. E aí coloquei meu posicionamento. Quando eu falava qualquer outra coisa, sério, tudo que eu aprendo eu busco repassar aquilo que eu entendo, porque isso é uma forma de eu aprender mais ainda, né? O que eu aprendo, eu falo para aprender mais ainda. Então, eu falo várias coisas que eu acho que é bem importante para as pessoas despertarem, para começar a se organizar. E aí, sempre dando alguma dica ou outra. Poucas pessoas tinham envolvimento comigo quando eu falava coisas produtivas. Quando eu falava sobre política e posicionamento da economia, do que o meu ponto de vista em relação à pandemia, em relação a que as pessoas deveriam produzir e que só as pessoas de maior risco deveriam ficar isoladas, vocês não têm noção do tanto de respostas nos meus stories que tinha. E eu falei, caramba, quer dizer que eu tenho meu posicionamento em relação a isso, aí as pessoas caem pra cima de mim. Cai pra cima mesmo. E eu comecei a avaliar, eu falei, as pessoas preferem o debate. As pessoas preferem o debate. O que é que eu vou fazer? Eu vou converter isso. A partir de agora, toda essa minha energia negativa que eu acabei absorvendo dessas pessoas que vinham cair pra cima de mim, agora eu vou converter só em coisa positiva. Foi quando eu resolvi começar a fazer a série de 7 lives. Falei, agora eu não vou dar mais importância para o que os outros estão falando em relação a isso. Eu vou, ao invés de ficar me preocupando e batendo boca com eles, eu vou agora converter isso em algo positivo. Vou aí entregar o que eu sei para poder aprender, ouvir outros posicionamentos, ouvir outros pontos de vista e vou parar de dar ideia para essas pessoas. Porque a informação quebra muitos vínculos. A informação quebra muitos vínculos. E aí, há um mês, eu percebi, né, depois, quem aqui sabe do curso que eu participei há exatamente 30 dias,
E depois disso eu decidi que eu vou ver zero notícias. Tem 30 dias que eu vejo zero notícias porque eu não busco. Uma coisa ou outra que chega até mim é porque algum perfil eu ainda estava seguindo. Inclusive deixei de seguir vários perfis. Mas a notícia chegava de alguma forma porque eu estava envolvida com esses perfis. E agora eu vejo zero notícia. Sabe por quê? Hoje em dia é uma informação real. O que é jogado na internet durante um dia é um acervo muito maior do que toda a nossa história até os anos de 1900. Percebe a importância disso? Em um dia na internet é lançado mais informações do que todos os acervos da nossa história até o ano de 1900. E pode acreditar, mais de 90% daquilo que é lançado é mentira. Não é verdade. E aí a gente gasta energia, gasta tempo olhando as informações, e a informação é uma forma de alienação, né? Pesado. E eu debatia com as pessoas na internet também, mas tudo é aprendizado, né? Em relação a não ver TV. Porque quem vê TV é alienado. Quem fica apegado à Rede Globo é alienado. Eu só devo confessar que realmente é. Porque é a maior manipuladora, né? Das mentes. A TV, os canais como um todo. Um ou outro é que se salva, mas a pior de todos aqui no Brasil é a Globo. E eu debatia com isso, sendo que a internet está tomando esse espaço de alienação. A internet hoje também tem muito poder. A internet tem muito mais poder do que a TV. Então, quem assiste TV pode ser alienado. Mas quem fica justificando essa ideia de que só vê notícia pela internet, porque não é um alienado para ver TV, de alguma forma também está sendo alienado. Porque tem muitas informações falsas, né? Então é importante filtrar muito. Só que eu percebi que para mim não faz sentido nem filtrar. Eu não vou ficar vendo notícias mais. Eu não vejo notícia. E o que for relevante para mim vai chegar a informação para mim, entende? Então tem que parar de estar dando muita ênfase à informação, porque é muito ruído. São muitas informações. Para quem acompanha alguma coisa na internet também, em relação a conteúdo de valor, tem um excesso de conteúdo também, né? Eu sigo muitos perfis que agregam valor. Eu uso mais a internet para estudar mesmo. Tem a parte de distração também, inclusive tem que se vigiar o tempo todo para não ficar só na distração, né? Mas eu prefiro seguir só conteúdo de valor. E até são tantas pessoas que realmente são relevantes, têm conteúdo de valor, que até isso eu tenho que filtrar. Senão gasto o tempo todo com muitas informações e isso gera uma obesidade mental. Boa noite para quem está chegando agora, Jeane, Mone, Gláucia. Sejam bem-vindos para quem está aqui pela primeira vez. Hoje nós estamos falando sobre alienação. Por que os alienados não prosperam? As pessoas, nós fomos, eu digo fomos, eu fui, não sou mais, viu? Eu tô aprendendo todo dia. Nós somos alienados, mesmo sem perceber, porque a alienação é justamente permitir que o outro domine sobre a nossa mente sem que a gente perceba. A Grazi disse, eu tenho peneirado muita coisa na minha vida também. Isa disse, verdade, aí entra o benefício do filtro que a internet nos proporciona, exatamente. Vamos para o próximo ponto. Para quem está chegando agora, a gente já falou sobre os tipos de alienação. O primeiro é a ignorância. A ignorância no sentido de não buscar conhecimento. O segundo, a religiosidade. O terceiro foi a informação. E a quarta agora é a cultura. A cultura, eu falei da TV na informação, mas aqui na cultura entra a TV. A cultura é um negócio muito louco. As pessoas se apegam, porque a gente tem que honrar a nossa cultura, a gente tem que deixar viva a nossa cultura. Cara, vocês não têm noção. Essa é uma forma de alienação.
porque as pessoas acham que cultura é algo tão importante para a nação, é tão importante, mas nada além de que ali a intenção é você fazer você tomar aquilo ali como algo superior e deixa sua mente fechada para novas possibilidades. A cultura tem esse poder. Porque faz parte da nossa cultura, é importante para a nossa cultura. E aí entra também, né, nessa parte da cultura a TV, o rádio, os jornais, revista. Sempre vai ter informações, principalmente para deixar as pessoas mais consumistas. Eu vi um dado, agora eu não vou lembrar o número exato, mas é muito comum em tudo que a gente vai ver propaganda. Se você está vendo um vídeo no YouTube, você vai ver um comercial. Então, dependendo do ramo das suas preferências, né? Como Zá disse aí, o filtro da internet, os seus interesses, por quê? Todos nós somos monitorados, né? Cada dia mais nós somos monitorados por conta da internet. Então, todas as informações que a gente passa, de alguma preferência, esse dado é capturado, né? É por isso que quando você está na internet, só vai chegar para você as coisas que você se interessa, né? Às vezes eu ficava achando, eu já estava estudando mais sobre a internet, sobre o marketing digital, e aí eu achava que tudo que eu estava vendo era porque as pessoas também estavam vendo, mas não é isso. Os meus interesses, tudo que era do meu interesse caía para mim. Por exemplo, eu sou mãe, eu gosto de finanças, sou cristã, e aí cai muito anúncio para mim voltado para essa vertente, para essas minhas preferências. Então, se a outra pessoa curte um estilo de música, não é casada, né, gosta de balada, vai ser outro tipo de anúncio que vai chegar para ela. Isso é o poder da internet, né? Hoje que eu entendo mais sobre anúncio, inclusive quando eu quero chegar às pessoas que eu quero atingir, a gente usa os anúncios, mas todas essas informações que a gente responde na internet, tanto para o Google, para as redes sociais, né, que eles sempre fazem os questionários na hora de você montar um perfil, tanto nas respostas que tem no Google mesmo, os lugares que você frequenta, que fica registrado no Google. Então, tudo isso faz parte de um controle, né? Nós estamos sendo controlados. Eu não sei se vocês sabem, a maioria deve saber, mas como é que vocês sabem como é o mapeamento de como está o isolamento ou não? Em tal lugar, essa semana cumpriu, apenas 40% das pessoas cumpriu com isolamento. Como é que eles controlam isso? Como é que eles controlam isso? Vocês acham que eles estão na rua observando quem é que está andando para lá e para cá? Para ver mais ou menos quantas pessoas estão na rua? Como é que eles sabem quantas pessoas estão em casa e quantas pessoas estão na rua? Nós somos controlados o tempo todo. Nós somos controlados o tempo todo. E nós damos esse acesso. Nós damos esse controle. E aí é o momento de ter um pouco mais de atenção, né? É bom por um lado, mas tem que deixar uma pulguinha atrás da orelha, porque cada dia mais nós estamos sendo controlados e a gente está permitindo esse controle. E é uma forma inconsciente e a gente é tudo permissiva, nada contra a nossa vontade, sempre com a nossa permissão, né? O Zá já disse, utilizando o nosso celular. Então, seu celular tem sua localização. Então, se você sai, você leva o celular e aí eles avaliam quem está fora de casa, porque já está registrado onde é o seu ponto fixo, que é a sua casa, e quando você sai da sua casa, você está sendo monitorado. E aí é baseado nesses dados que eles usam os rastreamentos. Exatamente. Rastreamento pelos aplicativos, redes sociais, como Zafira colocou aqui. Isso é uma forma de controle. Essa é uma forma de controle. Eu até lembrei agora, foi no livro, acho que
O Poder do Hábito. No livro O Poder do Hábito, conta várias experiências, que são estudos, né, sobre comportamento. E aí a gente percebe que é o hábito que designa todas as áreas da nossa vida. A partir de um hábito que a gente escolhe, é o que a gente vai se tornar. A gente já sabe. Quem percebe alguns comportamentos nossos já sabe mais ou menos como nós somos, como é a nossa forma de consumo. E tem algumas empresas que fazem esse rastreamento, baseado naquilo que você compra, nos lugares que você frequenta. Então, tem empresas que usavam anúncios diretos para algumas pessoas, porque se ela ia numa loja, comprava algum acessório para bebê ou coisas para bebê, dependendo do produto que aquela pessoa comprava, eles tinham o banco de dados, o banco de informações, que cruzava aquelas informações. Essa pessoa provavelmente está grávida de tantos meses, então ela vai parir mais ou menos em tal data de tal mês. E aí começava a chegar anúncios para essas pessoas baseado nessas informações de compras. E teve até problemas, porque chegou tem uma das histórias que conta no livro, a menina recebeu uma promoção sobre um enxoval. E aí, quando o pai que recebeu era uma pré-adolescente, ele ligou para a empresa falando que era um abuso, porque a filha dele ainda era uma adolescente, uma estudante, e que ela só não ia ser mãe, que era um absurdo ter mandado aquele comunicado, aquela promoção para ela, tal. Então ele ligou, falou um monte de coisa para a empresa. A empresa pediu desculpas, e aí depois eles entraram em contato para ver como é que podia ressarcir, né, esse constrangimento. E aí o pai disse que eles não deveriam desculpas, porque realmente o pai que pediu desculpa para a empresa, porque realmente a filha dele estava grávida e ele não sabia. Quer dizer, segundo as informações de localização de compras, as outras pessoas, os controladores, sabem seu estilo de vida e até as suas escolhas, né? Então é bem pesado. Nós somos controlados mesmo sem saber. Hoje a gente tem um pouco mais dessa noção, né? Mas é muito mais profundo do que a gente imagina. Então vamos voltar lá para o assunto dos tópicos, né? A cultura é outra forma de alienação, como eu falei, a TV, o rádio, revista, jornal, e sempre vai trazer informações para deixar mais consumista. Por isso que as pessoas perdem as rédeas das finanças, porque primeiro não tem um controle, não tem a organização, e tudo que aparece nas mídias atrai os nossos olhares, né? Tem a forma persuasiva que eles usam para fazer com que a gente seja mais consumista. Bem-vindo vocês que chegaram agora. Léo, Leane, Thay. Hoje a gente está falando sobre alienação, porque os alienados não prosperam. É porque nós somos dominados sem perceber. Tem a alienação parental. Isso até é um crime, né? A alienação parental, quando um parente, no caso, em muitos casos de alienação parental, quando um pai coloca um filho contra a mãe, fala coisas barbáries sobre a vida do outro, sobre o comportamento do outro, causa amedrontamento, né, entre familiares. Isso acontece e é considerado crime, mas é uma forma de alienação das crianças e dos adolescentes. Então tem muita criança que se torna revoltada mesmo, porque aceita aquilo ali como uma verdade sobre o outro, que é alguém muito próximo, né? Tem a alienação parental, que hoje é considerado crime, isso aqui da cadeia. E aí são avós que alienam os netos em relação aos pais, em relação ao pai ou à mãe. E essa é uma forma de alienação, porque o cérebro sempre vai respeitar a pessoa de autoridade na nossa vida, né? E essa é uma questão também que gera muito bloqueio, porque é natural do nosso cérebro enxergar aquela pessoa, um pai ou uma mãe,
ou um avô, uma avó, como um ser de autoridade na nossa vida, e eles vão respeitar, o cérebro sempre vai querer respeitar aquela palavra, aquele comportamento dito por aquela pessoa, entende? Então essa também é uma forma de alienação e infelizmente é o que causa muitos bloqueios. O pior de todos e por último é o medo. O medo e todas essas coisas faladas anteriormente no intuito de causar medo e dependência, né? É o medo e a dependência. O medo é a primeira. O medo é a falta do conhecimento. Quando a gente vai falar da parte emocional, o medo é a falta de acolhimento. O medo desenvolve quando a gente não se sente amado, primeiro. E o ponto mesmo, pelo racional, o medo é a falta de imaginação, é uma fé negativa, né? Então, o maior alienador de todos é o medo. Eu acho que o medo merece um dia só para ele. O medo é um negócio muito pesado. Mas todas essas outras coisas, principalmente. Agora eu lembrei do outro livro. Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê fala muito desse questionamento do amedrontamento, principalmente da mídia, que quer fazer você comprar algo. Se você ainda não tem um plano de saúde, já pensou se você passar por esse problema, se você tiver um ataque cardíaco e tal, e você não tem, como é que você vai fazer? É uma forma de querer fazer com que a pessoa consuma, mas colocando um amedrontamento, colocando uma possível algo drástico que vai acontecer se você não adquirir aquilo. Então, o medo é usado em várias áreas. Como eu falei, em relação à alienação parental, cultural, é uma forma de fazer com que você se sinta na obrigação de consumir, de fechar coisas, de comprar coisas, adquirir coisas que, se você não tem, você vai se sentir se sentir inseguro, né? Então o medo merece um dia só para ele, a gente pode trazer. E aí o que é que isso tem a ver com a prosperidade? Vocês percebem o quão controlados nós somos? E tudo isso, cada coisinha dessa, nos prende de alguma forma. Não nos permite que a gente seja pleno e acesse que acesse nossa essência, né? Que a gente se reconheça como um ser único. Sempre vai deixar a gente numa forma comparativa, sempre vai deixar a gente submisso, e isso tudo acontece para que a gente não reconheça a nossa capacidade. Por isso que há muito amedrontamento. É para que a gente não reconheça a nossa capacidade, porque se todo mundo reconhecesse a capacidade que tem, o mundo ia explodir de tanta coisa boa. E aí os alienadores iam perder o controle, né? Infelizmente, poucos vão despertar, poucos despertam. É tanto que hoje os números estão aumentando, né? Mas até outro dia apenas 1% da população dominava 95% de toda a riqueza. Então é pouca gente para muita coisa, entende? Tem alguma coisa de errado neles? Não. Tem alguma coisa de errado no restante da população que não chegou onde eles chegaram. As pessoas que são livres, que reconhecem que essas formas de alienação, eles não vão mais ser alienados, né? É muito comum, eu vejo os meninos, por exemplo, esse menino é um menino prodígio. Não, como é que pode um menino tão jovem já tá ganhando muito dinheiro? É muito comum ver, e simplesmente essa pessoa não foi bloqueada. Eu vejo um menino que eu sigo, que é o Davi Braga, que ele começou a empreender com 12 anos e vendeu a empresa dele quando ele fez 18 anos, vendeu a empresa dele por 600 mil. Esse menino tinha uma boa cultura, né? Uma boa cultura. Ele teve uma boa instrução em casa e ele não foi bloqueado. Toda pessoa que não é bloqueada explode, não tem como correr. Isso tudo, toda a capacidade já veio com a gente.
A capacidade veio desde a nossa criação, desde a idealização da nossa existência. Então, se nós somos imagem e semelhança do Criador e que Ele é o dono de todas as coisas, nós podemos sim crescer e prosperar em todas as coisas. Só que a alienação tem esse papel de deixar a gente preso dentro da caixinha e achar que tudo tem que ser muito difícil e faz com que a gente nunca acesse a nossa essência e não se reconheça e não ative a nossa identidade. Então, toda pessoa que não tem a identidade ativada vai ficar bloqueada, vai ficar amedrontada por conta de tantas informações e por vários pontos de alienação. É muito pesado, é muito pesado. Quando a gente reconhece isso, quando eu comecei a perceber e aprender, primeiro que a gente vai aprender com quem já passou, né? Com quem já sabe. E quando eu percebi que tudo isso fazia sentido, uau, que loucura. Eu era uma alienada. Então eu faço escolhas hoje que vai me desprendendo. Não é de uma hora para outra. Porque nosso comportamento está tão condicionado àquilo que para desprender é mais difícil, né? Alienação é em massa. Até uma palavra que é Murilo Gun que usa, né? A alienação é em massa e o despertar é individual. Assim como a pobreza é em massa, mas a prosperidade é individual. Então, tudo que puxa para baixo sempre vai ser em massa, sempre vai ser em uma grande cadeia. Mas sair de lá vai ser uma atitude individual. Então, o que é que eu recomendo? Primeiro, você comece, se você realmente percebe que você é alienado em alguma dessas áreas ou em todas essas áreas, como eu era, você comece a se conectar com pessoas que já saíram de lá. Comece a evitar, primeiro, minha primeira escolha foi cuidar da minha vida, cuidar da minha família, parar de estar dando ouvidos a todo mundo, né? Eu estou filtrando muito mais as informações que chegam. É bem desafiador, porque as pessoas começam a cobrar atenção. Então, se as outras pessoas estão cobrando muito de você, é porque você permitiu que a outra pessoa acessasse a sua vida e você deu o poder a outra pessoa em dominar sobre suas escolhas. Então, eu tô bem chata. Tô bem chata, porque realmente, quando a gente começa a perceber as falhas, a gente percebe o tanto do tempo que a gente perdeu. Entende? E eu tenho que dar prioridade a mim e a minha família primeiro. Então, alguns comportamentos que eu decidi mudar primeiro, eu não vejo TV, eu não vou ver notícia, não sei quando é que eu vou voltar a ver notícia, não pretendo. Não é necessário. Não é necessário porque o que é importante vai chegar de informação pra gente. Pode acreditar, se for muito, muito, muito importante, você vai saber. Entende? Outra coisa que eu venho percebendo em relação à pandemia ainda. Eu não estou falando que não existe, é nítido que existe, aconteceram mortes sim, só que não é a única doença que tem no momento. Né? Cadê as outras doenças? As pessoas deixaram de morrer por outras doenças? Não, tudo continua acontecendo, só que o amedrontamento é o pior de todas as coisas. O amedrontamento adoece mais as pessoas do que o próprio vírus. E a partir do momento que você diz que... a partir do momento que o medo chega para você, é bem mais provável que você adoeça. Né? É muito pesado, porque tem uma questão muito espiritual também por trás de tudo isso. Né? E as pessoas não se tocaram ainda, muitas delas não se tocaram ainda. Né? E muitas coisas vão ainda acontecer por consequência dessa pandemia. Claro, tem a parte econômica, mas tem muitas pessoas que vão morrer porque nesse momento precisaram de algum atendimento, eles estão com medo de ir para uma consulta, para um exame. Então muitas pessoas vão morrer decorrentes de câncer e outras doenças graves por conta do amedrontamento, e aí eles não procuraram o atendimento nesse período, entende? Vai ser uma consequência, assim, pesada, drástica. Mas, assim, a crises sempre vão acontecer, nunca deixou de acontecer. O que importa é o que é que você vai ser e qual o seu comportamento
como é que você vai estar preparado para a próxima, né? Essa não é a última, pelo contrário. As próximas serão piores. E eu não tô falando num jeito de amedrontar, não, pelo amor de Cristo, viu? Eu não tô falando pra você amedrontar com isso, não. É porque é bem real. É bem real isso. Então, não importa como é que você tá nessa crise. O que importa é quem você vai se tornar durante ela e após ela. E como é que você vai estar na próxima, né? Porque quem deixou de ser alienado tá próspero, tá evoluindo e tá despertando outras pessoas, né? De que lado você está? Eu estou do lado que acabou de ser desperta. Eu estou saindo da alienação. Então eu recomendo, hoje eu estou cuidando da minha vida, porque a prioridade sou eu e os meus. Não vejo TV, vou cuidar da minha saúde, porque se eu aumentar a minha imunidade, eu vou ficar resistente a doenças. Então, ao invés do amedrontamento, por que não ensinar as pessoas a aumentar a imunidade, né? E aí eu tô cuidando da minha alimentação, eu tô dando atenção para os meus filhos. Teve muita gente que teve dificuldade agora durante a pandemia, enquanto estava mais isolado. Porque as famílias estavam tão dispersas, tão separadas, que não souberam lidar com o momento de estar todo mundo dentro de casa. Isso é uma falha muito grande. Então, é hora de... O trabalho e as coisas e a rotina fora de casa era uma fuga, né? Era uma fuga para não encarar as coisas que estavam dentro de casa. Então, foi um momento de realmente despertar muita gente. Uns vão crescer, estão crescendo, e outros vão padecer. E é uma realidade. Isso é normal para todo mundo, né? Não, se a gente ficar com dó, vai carregar nas costas, vai sofrer junto. Eu não vou ficar com dó de ninguém, porque eu não vou carregar ninguém nas costas. Quando você sente compaixão por alguém, você vai lá e ajuda. É ideal ajudar. Mas também essa questão de dividir pobreza é outra falha. Nós somos instruídos sempre tem que dar a alguém. Claro que a gente tem que olhar pelo outro. Não estou falando que é pra gente ser egoísta. Pelo contrário. Sim, a gente tem que estar olhando pelo outro. Só que a gente não deve dividir aquilo que é dos nossos, é tirar da boca dos nossos, porque tem que ajudar o outro. Isso é uma forma de alienação também. Porque só é possível realmente transbordar de uma forma grandiosa na vida de outra pessoa quando a gente já tem muito. Se você não tem muito, você não tem como transbordar de uma forma grandiosa na vida de ninguém. Está tirando da sua família para dar para outra. Não estou falando que é para ser egoísta, repito. Mas você tem que ajudar dentro da sua realidade. Você tem que primeiro cuidar da sua vida, primeiro cuidar da sua saúde, beleza? Ficou claro para você? As pessoas que saem dessa zona de alienação explodem. É natural. É natural. Todas as pessoas que deixam de ser alienadas prosperam grandiosamente. Não ficam mais presas nessa bolha. Fez sentido para vocês? Hoje eu tô quase sem voz. Então, o recomendável nosso cérebro tem essa necessidade de ter conexão. Então, escolha com quem é que você vai se conectar. Conecte com pessoas que já estão livres, que realmente já têm resultados, que realmente já são prósperas, que vocês veem que não vive nessa bolha. O mais importante, se nosso cérebro não gosta de gastar energia sozinho, né? E também é bom, porque a gente já aprende com quem já chegou lá, com quem já tem algum resultado, quem já saiu daquela zona que você está. Então, grude nessas pessoas, conecte com elas para aprender, para saber como estão sendo os resultados dessa pessoa. Entende? Então é isso. Aí Glaucia disse, então vamos lá, deixar de ser alienados, justamente. Leia livro, pratique exercício, se alimente melhor. Tem muita gente que até vira piada, né? Até vira piada. Porque o brasileiro tem essa mania, leva tudo na brincadeira. Claro, a gente tem que ser bem-humorado. Só que tem coisas que a gente tem que levar a sério, mas leva na brincadeira. Por exemplo, cuidar da saúde. Tem muito meme na internet dizendo que as pessoas, quando saem da quarentena, vai estar
muito mais gorda porque só ficaram em casa comendo e sem se exercitar. E por que não fizeram exercício em casa, né? Eu por alguns dias também fiquei nessa vibe aí. Quanto mais parada a gente fica, mais preguiçoso o corpo fica, né? Então, é uma ilusão. Porque as academias estão fechadas. Cara, não vou na academia não, mas eu faço meu exercício todos os dias. Eu tô controlando minha alimentação. Então, eu cuido da minha vida, porque a academia não vai pagar pela minha saúde. E a academia não tem nada a ver com a minha saúde, entende? Então, não adianta querer terceirizar a culpa da sua falta de ação. Sempre quem gosta de dar desculpa é porque não quer assumir a responsabilidade da sua vida, né? É uma realidade. Se a gente não toma as rédeas da nossa vida, não tem como. Ninguém vai fazer o resultado por você. Só você vai dar o seu resultado, né? Então é uma desculpa. Toda desculpa é uma mentira gourmet. É tão mentira que nem você mesmo acredita, né? Dar uma desculpa é uma mentira que nem você mesmo acredita no final. Não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com academia fechada, não tem nada a ver com o comportamento do outro, é sobre autorresponsabilidade. Justamente, o William acabou de chegar por aqui, seja bem-vindo. A questão é a autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer por você, ninguém. Se a sua saúde vai mal, o problema é seu. Se a sua saúde está boa, o problema também é seu, porque você cuidou, né? Se você vai mal nas suas finanças, o problema é seu. Se você vai bem nas suas finanças, o problema é seu. Por quê? É autorresponsabilidade, não tem nada a ver com ninguém. É sempre sobre você mesmo, sobre suas escolhas, sobre suas atitudes. Beleza? Ficou claro para vocês? Parem de ser alienados e cuidem da própria vida. Parem de deixar o controle da sua vida na mão do outro. Parem de absorver tudo que ouve de outras pessoas e tomar para si como verdade absoluta. Sempre questione o que o outro fala. Nunca tome aquilo como verdade para si mesmo. Beleza? Gisele falou, temos que ter compromisso com nós mesmos. Exatamente. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Então, pare de dar desculpas. É isso. Nossa, olha, eu falei que ia ser só meia hora, né? Já estamos aqui há quase 1 hora. Então, por hoje é isso. Amanhã a gente volta, né? Hoje é o 3º dia. Amanhã vai ser nosso 4º tema. Dessas 14 lives, esses 14 encontros. Espero que vocês tenham aprendido algo, porque eu sempre aprendo. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero ser contribuição positiva. Amanhã a gente volta aqui a se encontrar às 18h47. Espero que eu tenha mais voz do que hoje. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Cuidem-se e até amanhã. Beijão, beijão.